palavra do Senhor, o texto canônico. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão. Escolham hoje a quem irão. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te exaltar. Queremos te glorificar. E quando nós falamos queremos, meu Pai, não expressa apenas uma vontade rápida ou momentânea, mas expressa, meu Pai, um desejo profundo de cada um de nós, de termos, meu Pai, em nossa alma, em nosso espírito, a expressão de louvor ao nosso Pai. E que o nosso corpo, meu Pai, também possa mostrar o grande amor e a grande satisfação que é adorar e louvar ao Senhor. Queremos ser gratos a Ti por todas as maravilhas que o Senhor tem feito. Queremos, meu Pai, ainda esta noite, tomar a decisão, Pai, decidir de uma vez para sempre de que lado nós estamos. De uma vez para sempre, que caminho nós iremos seguir. De uma vez para sempre, meu Pai, em quem nós devemos confiar. A Tua palavra nos diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, cavaleiros, talvez em espada, escudo, mas nós fazemos menção ao Teu nome, nós fazemos menção ao Teu poder, Senhor. Por isso te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, não apenas nos visite esta noite, mas permanece conosco, aonde quer que estejamos, aonde quer que nós venhamos entrar ou sair, aonde estejas também o Senhor, porque o Senhor expressa esse desejo, de que aonde o Senhor estiver, nós também estejamos. A Tua palavra nos diz, meu Pai, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então queremos colocar diante de Ti a nossa fé, a nossa esperança, e dizer que nós desejamos muito, meu Pai, sair daqui esta noite decididos. Diga comigo, decididos. Agora você vai falar no singular, diga assim, ó, decidido ou decidida. Diga assim, meu Deus, eu desejo profundamente esta noite sair daqui decidido. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Lembre-se que o glória e aleluia é o combustível do pregador. Amém? Nós estamos em uma igreja que crê, no mover do Espírito, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Está desligado lá? Amém? Que tem liberdade para adorar e expressar a sua fé. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero te falar uma coisa. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o texto nos ensina que aquele povo que estavam reunidos no mesmo lugar, todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado, meu amado. Isso é lindo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então você é cheio do Espírito Santo. Amém? O texto canônico nos chama a atenção a uma palavra que eu quero que vocês carreguem contigo, aonde vocês estiverem. Shalom, minha amada. Diga comigo assim, ó, a decisão. Pronto. De imediato, antes de entrar na explanação, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos os dias, o Senhor nos convoca, o Senhor nos convida também, um convite meio que convocando que estejamos decidindo. É simples, irmãos, porque todos os dias é um desafio novo, todos os dias é uma experiência nova. Talvez a experiência que você teve hoje não tenha sido uma experiência aparentemente, momentaneamente boa. Talvez
o que você está vivendo hoje, o que a sua casa está vivendo hoje, o que a sua família está vivendo hoje, não tenha sido uma experiência, ainda que seja nova, mas não tenha sido uma experiência agradável, boa. Mas eu quero chamar a tua atenção para algo que Deus ele nos fala sempre. A Bíblia nos fala que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. Amém? Então acredite que o Senhor teu Deus, aquele que te chamou, aquele que te ama tanto, que cuida de você, Ele sabe exatamente o que é que Ele está fazendo. Pastor Antônio, você está querendo me dizer que o que está acontecendo comigo é Deus que está fazendo? Talvez não. Mas eu quero te dizer que se Ele permite que você passe por isso que está passando hoje, é porque Ele acredita em você, Ele confia em você. E Ele sabe que você pode suportar isso que você está vivendo hoje, sabe? E louvar e glorificar a Ele. Não sei o quanto que está doendo, mas eu quero te dizer que o meu Senhor, que é o teu Senhor, sabe. Amém, irmãos? Escuta o negócio. É de suma importância que estejamos continuamente recapitulando, sabe? Tudo o que o Senhor fez por nós. A Bíblia diz que Samuel, ele estava diante de uma batalha e o povo de Israel estava diante dessa batalha. Olha para mim. E quando eles estavam diante da batalha, a primeira batalha eles perderam. E aí eles falaram, pronto, o Senhor nos abandonou, o Senhor nos largou. Nós não temos mais esperança porque o Senhor nos abandonou. Só que acontece o seguinte, irmãos. O Senhor estava ali trabalhando, forjando. Por favor, irmão, pode deixar desligado? Pode, obrigado. O Senhor estava ali forjando o caráter daquele povo e chamando aquele povo para perto dele. Olha para mim para você entender. Só que acontece o seguinte, nós temos uma memória fraca. Quando estamos passando por uma situação difícil, preste bem atenção no que eu vou te falar nessa noite. Quando estamos vivendo uma situação difícil, nós somos tendenciosos a esquecer, aleluia, as vezes que o nosso Deus nos tirou de uma situação talvez mais complicada ainda. Escuta isso, em nome de Jesus. Às vezes, quando nós nos deparamos com um aperto, uma luta, uma dificuldade, nós somos tendenciosos a esquecer o que Deus fez. E Samuel, ele diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós. A Bíblia diz que Samuel, ele pega uma pedra, e ele edifica ali em Mispa um altar. E ele diz assim, diga comigo assim, Ebenezer. Diga Ebenezer. A palavra Ebenezer quer dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Observe que diante da dificuldade, você não vai ver nem ler que Samuel estava com aquele povo ali, levantando o altar, adorando, talvez adorando sim, no anonimato, talvez orando sim, eu até acredito que estava, pelo profeta que ele era, mas não explicitamente. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, meu irmão, eu não sei quantas vezes tem sido necessário você adorar, você orar, você buscar ao teu Deus no anonimato. Você não sabe quantas vezes tem sido necessário o irmão fazer isso escondido. Você não sabe quantas vezes o irmão que está do seu lado teve a necessidade de chorar sozinho. Só que uma coisa que me chama a atenção é que sempre o Senhor te vê. Fala para o teu irmão, sempre o Senhor te vê. Ei, sempre o Senhor está te vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, irmãos. E é por isso que a Bíblia diz, pela boca de Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nunca deixou de nos ajudar. Talvez aquele povo olhasse para trás e dissesse assim, não, mas ele permitiu que perdêssemos. Perdemos uma batalha, pessoas morreram,
Pessoas caíram, pessoas desistiram no meio do caminho, mas como é que é isso? O Senhor é conosco, o Senhor esteve nos ajudando sempre. Mas diante daquela luta, daquela batalha, o Senhor quer estar com você. Diante das lágrimas que eu derramei, Ele está com você, colhendo cada lágrima. O problema é que os nossos olhos se fecham diante da dificuldade. E aqui, nesse texto, eu vejo que Josué se posiciona, assim como Samuel. Só que ele expressa de forma cobrando. Ele fala assim, olha, se não te agrada servir ao Senhor, observe que ele não está falando nem em seguir, ele está falando em se colocar à disposição de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Você não está entendendo? Ele não está falando apenas em seguir, em caminhar com Ele, e ouvir. Não, ele fala só, eu vou ouvir a Deus e vou colocar em prática aquilo que Ele me mandar fazer. E o texto vai dizer que, se não te agrada servir ao Senhor, então tome uma decisão hoje. E eu quero pregar subalterno ao tema, a decisão. Escuta um negócio, queridos. E eu estou falando com responsabilidade isso aqui. Deus nunca vai tomar uma decisão que é sua. Você está entendendo isso, sim ou não? Ei, Deus nunca vai tomar uma decisão que lhe pertence, que me pertence. A decisão é nossa, irmão. A decisão é sua. A família é sua. Não, mas a minha família é de Deus, mas a decisão que toma é você, querido. Você decidiu colocar a sua família nas mãos do Senhor. Você decidiu determinar, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, queridos. Escute, nós, quando abrimos a nossa boca e declaramos algo no reino espiritual, existe um efeito extraordinário. E acredite que o inimigo das nossas almas, ele não vai ficar quieto. As lutas que vocês enfrentam, as lutas que nós enfrentamos, uma boa parte dela são provenientes daquilo que nós declaramos. Quando nós declaramos que nós seremos fiel a Deus. Quando nós declaramos que nós iremos ir até o fim com Ele. Nós estamos dizendo assim, nós estamos deixando, um adendo de que existem coisas que vão acontecer, existem situações que irão surgir, mas eu irei até o fim. Completei ou não? Você consegue captar o que eu estou te falando ou não? Entenda esse negócio. No reino espiritual, o inimigo diz assim, opa! Então não vou mais falar isso, pastor. Não estou dizendo para você não falar mais isso. Não apenas fale, mas viva na íntegra isso. Busque viver isso. Busque fazer na íntegra isso. Eu vou até o final, não sei, repito, como você está aqui, como você entrou, mas eu quero te dizer uma coisa. Aguenta um pouquinho mais. O Senhor é contigo. Ele vai com você nessa peleja, sabe? Ele vai com você nessa batalha, nessa luta. Pastor, você não tem noção do que está acontecendo. As coisas que eu ouço, graças a Deus que você ouve, querido. Porque você não é surdo nem é surda. Chegou aí ou não? Graças a Deus que você entende que o inferno está se manifestando diante da sua decisão. Que o diabo não está satisfeito diante daquilo que você decidiu fazer em favor do reino dos céus. As suas decisões têm um efeito extraordinário, entenda isso. Sabe? E eu estava estudando essa palavra, e eu estava analisando o capítulo 24 de Josué. Josué, ele vai recapitulando tudo que Deus havia feito. Irmãos, eu estava lendo isso e fiquei assim impactado. E eu vi a importância de recapitular a benevolência
e as ações de Deus em favor do seu povo. Do versículo 5 ao 9, ele vai, do versículo 2, capítulo 2, me perdoe, ao 5, ele vai analisando os feitos de Deus e vai incluindo aquela geração. Ele começa a falar assim, olha, Deus fez isso lá atrás e tem feito nos nossos dias. Se você começar a ler o capítulo 2, você vai perceber o que eu estou te falando. Ele começa a falar dos feitos de Deus e inclui, olha, essa geração está inclusa nos feitos de Deus. Ele fez por nós também. Talvez aquele povo estivesse assim, não, mas ele fez pelo povo lá atrás. Ele libertou o povo do Egito. Ele alimentou o povo no deserto. E nós agora estamos vivendo uma situação difícil. E ele está dizendo assim, ó, ele também fez. Ele tem feito por nós. Você está entendendo, queridos, ou não? Diga para o teu irmão assim, ele tem feito por nós. Deus não apenas se fez conhecido em tempos passados, mas também trabalhou poderosamente e benevolentemente para o favor daquele povo nos dias de Josué. Deus, ele, até hoje, querido, ele mexe na natureza em favor de você. Deixa eu te contar um negócio rapidinho. Sábado passado, filho, que foi a obra de evangelismo? Retrasado, né? Sábado retrasado, porque o tempo está passando muito rápido. Nós preparávamos aquele banquete abençoado para sair para evangelismo. Aipim com calabresa, ô glória. Café com leite, maravilha, né, irmão? E ali a gente preparando tudo, as mulheres lá, e o tempo fechado. Tudo preto, irmão. Vai chover. Era inevitável chover. Era inevitável que a chuva não caísse. Não tinha como não cair aquela chuva. Não estou sendo incrédulo, não, irmão. É porque, como estava, era uma chuva, assim, era certeza de chuva. E aí, nos preparando, arrumando o carro e isso. Aí as meninas falaram, vai chover. Aí eu falei, não, Deus não vai fazer isso. Aí a evangelista Benícia veio e falou assim, ó, nós iremos sair, iremos fazer o evangelismo, quando terminarmos, que chegarmos aqui, aí vai chover. Aconteceu como, irmão? Dessa mesma forma que eu estou te falando. Saímos, fizemos evangelismo, quando nós chegamos no final de linha, nós estávamos então, somos as últimas pessoas a chegar em casa, porque a gente vai distribuindo um e outro. E aí a chuva ia, pá, desabou. Porque Deus, ele mexe com a natureza em favor de mim e de você. Porque Deus, a Bíblia fala que não se viu, não se conheceu um Deus semelhante a esse, irmão, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha em favor da tua vida. Você está entendendo? Trabalha em favor da tua família, da tua casa. Ele observa as decisões que nós tomamos. E ele observa, eu costumo falar assim, ó, qual é a tua motivação? Eu costumo perguntar isso. E às vezes eu sou ignorado quando eu pergunto, qual é a tua motivação? Pô, qual seria a minha motivação, pastor? Qual seria a minha motivação? Se eu perguntasse aqui para vocês, qual a tua motivação de estar aqui esta noite? Será que a tua motivação é para ouvir eu falar? Será que a tua motivação é simplesmente para participar de mais um culto? Será que a tua motivação é simplesmente para falar assim, não, ele falou que Deus é comigo, que Deus me ama, será que é isso, irmão? Será que todos os cultos, a sua motivação é só para ouvir alguém falar assim, ó, Deus te ama? Não, queridos. A nossa motivação de estar aqui é justamente para adorar um Deus que nos amou primeiro. Você está entendendo isso ou não? Ele nos amou primeiro, e quando você vem aqui para cultuar a Ele, você vem para adorar a Ele. E nós temos assim até a mania, não vou nem dizer que é errado, mas também não é tão certo, de vir ao culto para pedir a Ele, pedir, Senhor, me ajuda, me abençoa, mas Ele não já nos abençoou, irmão? Ele já já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos? Vamos parar um pouquinho para pensar? Ele já fez por nós primeiro.
E não é isso que Josué está falando? Não é isso que ele está declarando para aquele povo? Olha o que ele já fez. Olha o que ele já fez por você. Vamos observar o que ele já fez. E nós vamos perceber que ele continua fazendo. Só que nós que precisamos tomar a decisão. Se vale a pena continuar servindo a ele ou não. Se vale a pena continuar buscando a ele ou não. Qual a sua decisão? Qual será a tua decisão? Pergunta para o teu irmão, qual a tua decisão? Mas não precisa responder não, irmão, fique tranquilo. Diga glória a Deus. Quando Josué vai falar com aquele povo, ele busca justamente despertar o povo para essa decisão. Ele não apenas coloca diante dele, irmãos, daquele povo, ó, você precisa decidir hoje, não apenas isso. Porque é simples para mim chegar aqui como pregador. Eu venho aqui, prego e vou embora, irmão. Mas existe os pastores que vão permanecer aqui. E existe um povo que vão permanecer aqui. E como é que eu vou deixar esse povo aqui? E como é que eles vão receber vocês depois no gabinete? Porque o mais importante não é eu chegar aqui e falar só, você precisa tomar uma decisão. É você entender o porquê desta decisão. Qual é o efeito que vai fazer em você, que vai surtir em você essa decisão. Por que você precisa tomar essa decisão? E talvez você esteja se perguntando assim, não, pastor, eu já levantei a mão, eu já sou crente, que decisão eu tenho que tomar? Aquele povo também, irmão, diversas vezes já tinha falado assim, ele é o meu Deus, é o meu Senhor. Só que Deus nos coloca em situações que nos levam a pensar e também a decidir. Como eu comecei a falar, são experiências novas. São experiências diárias. Qual tem sido a sua experiência? Josué capítulo 24, versos 10, nos ensina que o poder de abençoar está com o nosso Deus. E isso é nos provado lá no livro de Números, capítulo 22. Quem não já ouviu falar de Balaão? Onde é que está o poder de abençoar? Diga assim, na mão do Senhor. Está com o nosso Deus, irmão. A Bíblia diz que Balaque, ele procura Balaão e fala assim, olha, vai lá e amaldiçoa esse povo, porque esse povo está vindo, marchando. Escuta um negócio, uma revelação de Deus para mim e para você nessa noite. Aleluia. Ó, o inimigo, ele olha de lá, e ele vê um povo vindo, pastor Fábio, marchando, sabe? Ele percebe que no meio daquele povo tinha pessoas que andavam vacilantes, que não marchavam como deveria, mas só que ele consegue ver a multidão que vinha marchando. E marchava, e marchava. Ele sabe que existem pessoas no meio daquela multidão que não estavam 100% bem. Concorda comigo, sim ou não? Só que o medo, a preocupação do inimigo era com aqueles que estavam bem. Aqueles que estão bem, pode sim levantar aqueles que não estão bem. Então, de repente, todos estarão bem. E quando todos estarão bem, não vai ter quem sobe do lado de cá. Então, qual era a preocupação daquele povo? O povo de Israel está vindo, marchando para cá. E do jeito que ele está vindo, e da forma como, olha só, que interessante. Aquele povo entendia que o Deus de Israel fazia por aquele povo. Que as mãos de Deus estavam sobre aquele povo, estava dando vitória àquele povo. E então ele falou assim, se ele vier para cá, não vai sobrar ninguém. Eles vão vencer isso aqui. Olha para mim para receber uma palavra profética. O inimigo olha para vocês e vê um povo forte marchando. E eles olham de lá para cá e ele fala assim, olha, se esse povo continuar do jeito que está, não vai sobrar nada. Não vai sobrar tráfico, não vai sobrar homicídio, não vai sobrar morte, não vai sobrar nada disso, porque não vai sobrar enfermidade. É isso que o diabo está preocupado. A preocupação dele é quando nós estamos de pé, marchando em direção àquilo que o Senhor nos mandou fazer. Aí ele vai falar assim, não existe um homem ali chamado Balaão, profeta, que o que ele fala acontece. Vamos chamar ele aqui, vamos oferecer para que ele profetize contra esse povo.
Ele vai e chama o Balaão, ó, vai me dar o quê mesmo? Não, você vai receber e tal. A Bíblia vai dizer que, resumindo a história, Balaão abre a tua boca para, diga assim, amaldiçoar o povo. Só quando ele abriu a boca, o que saiu da boca dele? Só a bênção. Onde é que está o poder da bênção? Com teu Deus. Diga comigo, o poder da bênção está com meu Deus. Levanta a mão para o céu assim e adora esse Deus. Levanta a mão para o céu, dá uma glória para esse Deus. Dá uma salva de palmas para esse Deus. Sacode o seu corpo, sua mão e diga assim, ó, em expressão de louvor a um Deus que te levanta todos os dias, que tem o poder de te abençoar, irmão. O diabo não tem como te amaldiçoar. Ninguém tem o poder de chegar no chão, porque é o Deus que é contigo e te levanta todos os dias. Ele te sustenta, queridos. Você está entendendo isso? E eu começo a entender isso, que o poder da bênção está nas mãos do meu Senhor. E se eu sigo a Ele, se eu sirvo a Ele, Ele falou isso com Abraão, irmão, olha, eu te abençoarei grandissimamente. E depois ele olha assim para Abraão, sabe de uma coisa, Abraão? Seja você uma bênção, que a bênção emane de você. Sabe, você consegue entender isso, irmão? O que é que Deus fala para mim e para você nessa noite? Que você seja a própria bênção. Que de você brote as bênçãos do Senhor. A ponto que as pessoas olham e falam assim, nossa, que povo abençoado é esse? O povo toca em mim, as coisas avançam, prosperam. Quando Jesus ele falou que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, ele está falando isso, de você vai brotar a cura. Porque existe o Deus que está dentro de você, você é templo dele, queridos. O poder de Deus está dentro de mim e de você, o poder de Deus é o Espírito Santo, irmão. E você carrega esse poder onde você vai. Eu não sei como é que você entra no seu quarto, na sala da tua casa, no teu apartamento, mas eu quero ser profeta nessa noite para te dizer, você tem o poder de tirar tudo que não presta daquele lugar e liberar a bênção de Deus sobre aquele lugar, porque a bênção de Deus está em você. Entenda isso. Eu sou a bênção de Deus. Você é a bênção, queridos. Sai daqui marchando dizendo, eu sou a bênção de Deus. Você é a bênção, querido. Fala para o teu irmão, olha, eu estou tocando na bênção. Toca no teu irmão, diz, eu estou tocando na bênção de Deus. Aleluia. Eu estou tocando na bênção de Deus. Capítulo 24, versos 11 a 12, nos mostra que Deus usou vespas para ajudar aquele povo de Josué. Que Deus usou animais peçonhentos para abençoar, para dar vitória ao povo. Você acha que Deus, ele fez muito? Deus usou, querido, para cumprir todas as promessas dele. Você vai ver isso lá no livro de Êxodo, capítulo 23, verso 28. E eu estava estudando um pouquinho e vi que os vespãos pode ter sido um simbolismo do próprio faraó do Egito, que os emblemas eram de abelhas e de vespas, ou até mesmo a alegoria do terror e do pânico de Deus, ou até mesmo as verdadeiras vespas mesmo, insetos. Não importa, queridos. Olha para mim para você entender o negócio. Não importa o que Deus vai usar e de que forma Ele vai usar. Uma coisa que nós precisamos carregar na nossa mente, no nosso coração. O nosso Deus trabalha em favor de nós. O nosso Deus trabalha em favor de nossa casa, de nossa família. Ele está trabalhando em favor de mim e de você. Ele está cuidando de mim e de você nos mínimos detalhes. Sabe, nos mínimos detalhes Ele cuida de nós. Aleluia. Às vezes um sentimento de tristeza, de angústia nos cerca. Só que você precisa entender que Deus está lutando por você. Esse sentimento de tristeza, de angústia, que insiste em nos pegar de surpresa, eles tentam até tirar, porque onde há tristeza, existe a ausência de alegria. E a Bíblia nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estamos tristes, nós ficamos fracos. Mas só que Provérbio diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Amém, queridos?
Então, você que entrou aqui hoje, angustiado, triste, que o inimigo tentou te afastar do propósito de Deus, saia daqui alegre e feliz. Primeiro, porque você é a bênção de Deus. Amém? E você só é uma bênção de Deus porque Deus, Ele te ama, querido. E Ele cuida de você. Diga para o teu irmão, você é bênção de Deus. Diga para o teu irmão assim, Deus está lutando por sua casa, por sua família. Amém, queridos? Deus, Ele luta por mim e por você. Aleluia. Capítulo 24, versos 13, do mesmo livro de Josué, o texto vai dizer que, vai usar uma expressão, onde vai dizer, eu vos dei a terra em que não trabalhastes. Eu vos dei a terra em que vocês não trabalharam. É o que eu falava agora há pouco. Quem primeiro me deu para que possa me devolver? A pergunta de Deus. Quem foi que deu a Ele primeiro, irmão? Ele nos deu primeiro. Ele nos abençoou primeiro. Ele nos condicionou primeiro. Ele nos capacitou primeiro. Ele nos chamou primeiro. Ele nos pega pela mão primeiro. Ele faz tudo em nós, por nós, primeiro. Como é que eu vou devolver? Como é que eu vou retribuir? O que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Você já parou para fazer um retrospecto de tudo que Deus já fez na tua vida? Quando você começar a fazer isso, você vai perceber que tudo que você está vivendo hoje é nada diante do Deus que você serve. Foi justamente isso que Josué estava fazendo. Ele estava chamando a atenção daquele povo para as coisas que o Senhor já havia feito. E ele vai trazendo uma analogia daquilo que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 10 e 11. A terra era benevolente, o benevolente presente de Deus para aquele povo. A Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que te buscam. Quanto tempo tem que você não busca a Deus como nos tempos primórdios? Quanto tempo tem que nós não buscamos a Ele como deveríamos buscar? Quantas vezes você colocou esse propósito no teu coração de buscar a Deus e as coisas, a fazeres, a correria do dia a dia, ou as correrias, interferiu? E quantas vezes a decepção, a tristeza, a dúvida fez com que desistíssemos de buscar como deveríamos? E Deus, Ele estava só esperando um momento de que você decidisse buscar a Ele. Só isso. Ele falou assim, não, ela vai me buscar. Não, Ele vai me buscar. Eu comecei essa ministração dizendo assim, Deus confia em você. Ele sabe quem é você, Ele te conhece, querido. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe exatamente como você vai chegar. Só que você não sabe. E a única forma de você descobrir isso é quando você toma a decisão de servir a Ele, de buscar a Ele, de se lançar nos braços dEle. Você está entendendo isso, queridos? Quando você toma essa decisão, aí você vai ver Deus trabalhar de forma diferente na tua vida. Amém, querido? E aí eu estava analisando o posicionamento de Josué, homem de coragem. Ele se levantar no meio daquela multidão onde a grande maioria não queria mais nada com o Senhor. E ele fala assim, olha, o que é que vocês decidem? O que é que vocês querem para a sua vida? Qual o propósito da tua vida? Você quer seguir ou servir ao Senhor? Eu te pergunto nessa noite, querido, qual é a tua escolha? Qual é a sua decisão? O que é que você decide nessa noite? Em que posição você quer permanecer ou retornar? Não sei como é que você está. Amém? E o exemplo de Josué de ser fiel a Deus,
O exemplo de Josué é ser fiel a Deus. Por isso que ele fala assim, ó, todavia eu e a minha casa. Olha o exemplo dele. Ele fala de fidelidade, queridos. Só se pode falar de fidelidade com alguém que tem sido fiel para conosco. Não, eu preciso ser fiel a Ele, porque Ele tem sido fiel a mim. Por isso que eu trago primeiro aquilo que Ele já fez. Eu não quero pregar para vocês nessa noite aquilo que Ele vai fazer. Eu preciso que vocês se recordem daquilo que Ele já fez. Para que você entenda que Ele pode fazer muito mais. Para que você entenda que nada que está vivendo hoje é, aleluia, a destruição. É um ponto final na tua vida, não, existe continuidade para você, existe continuidade para a tua casa, para a tua família, não para por aí. O mesmo Deus que fez lá atrás, Ele quer fazer daqui para frente. Então qual é a tua motivação de estar aqui adorando a Deus pelo que Ele já fez, ou pelo que Ele já pode fazer? E o que Josué faz aqui é justamente despertar a fé daquele povo. Você precisa crer que Deus ainda fará coisas grandes. Que Ele não muda. Ele não muda, querido. Toda vez que Ele se apresentava, Ele falava assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, olha, assim como eu fiz na vida de Abraão, eu fiz na vida de Isaac e eu fiz na vida de Jacó. Eu disse, eu vou fazer também na sua vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Você crê que Ele fará? Será que você pode ser profeta na vida do teu irmão e falar assim, Ele fará na tua vida também? Diga para a tua irmã, Ele fará na tua casa também. Ele fará na tua família também. Amém, querido? A palavra de Josué, no versículo 14 e 15, contém um apelo raro, irmão. Ele faz um apelo. Eu costumo comparar esse posicionamento de Josué com Paulo em Romanos 12, versos 1. Paulo ele fala assim, ó, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos diante de Deus, como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Ou seja, não importa o que Deus está fazendo agora, o que você entende ou não o que Deus está fazendo, mas eu rogo-vos que vocês se apresentem diante dEle. Que vocês se sacrifiquem, mas não um sacrifício que pregam por aí. É um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É um culto racional, um culto com cérebro. E não foi isso que ele fez, Josué fez? Não foi justamente isso? Faça uma comparação rapidamente aí e veja se não foi isso que ele fez. Ele simplesmente começou a falar com aquele povo tudo que Deus havia feito, até chegar ao versículo de número 15, aonde ele pergunta, agora que vocês já entenderam que Deus já fez, e já compreenderam que Ele pode fazer muito mais além do que você pensa ou imagina, qual é a sua decisão? Esse é o posicionamento de Josué. Ei, agora que você já sabe, já recordou de tudo que Ele já fez, e sabe que Ele pode fazer infinitamente mais além do que vocês pensam e imaginam, que Ele pode mudar a história da tua casa ainda hoje, que Ele pode mudar a história do seu familiar, daquela pessoa, aquela família que você adotou, aquela pessoa que alguns dizem que não tem mais jeito, que às vezes a luta é tão grande que você olha assim, meu Deus, eu não aguento mais, não suporto mais. Agora que você entende que Ele é o mesmo e não muda, nele não há sombra, nem há variação, Ele pode fazer nos dias de hoje. Qual é a sua decisão? Despertou aquele povo. Ele fez a pergunta: te agrada servir a esse Deus? Te agrada continuar com esse Deus? Ou não? Aí, a partir do versículo 16, você vai ver a resposta daquele povo.
a partir do verso 16, você vai perceber que aquele posicionamento de Josué, de fazer um retrospecto. Aliás, Josué, ele vai orar a Deus, porque ele percebe que o povo estava retrocedendo, querido. Ele percebe que o povo estava começando a crer nos deuses dos seus ancestrais, dos pais que pereceram lá atrás, dos seus familiares que morreram lá atrás, justamente porque abandonaram o Senhor. E aquele povo começou a duvidar do poder, do senhorio de Deus diante daquela situação. E aí José fala assim: olha, te agrada servir ao Senhor? Ou você quer servir os deuses dos seus pais? Aqueles que seus pais serviram. Os deuses que apresentaram os amorreus, os jebuseus. Que Deus vocês desejam crer? Que Deus você deseja servir ou seguir? Quem você quer ter como aquele que você confia? A pergunta, querido, eu deixo com vocês essa noite. Aquele povo entendendo isso, eles simplesmente se posicionam, saia. E no versículo 16, a Bíblia diz assim: então o povo respondeu: longe de nós abandonar ao Senhor. Dá um glória mais alto, irmão, pelo amor de Deus. Dá um glória cheio de unção, diga glória a Deus, aleluia. Aquele povo entendeu, sabe? Aquele povo compreendeu que não há outro Deus além do que a gente serve. Que não há um outro Deus. Você está entendendo isso? Não tem outra forma de nós caminharmos na terra se não for servindo a esse Deus. Eu não me vejo longe disso. Eu não me vejo de outra forma, queridos. Sabe? Às vezes as pessoas jogam pedra em nós. Pense num cara que é apedrejado, sou eu. Pastor, eu não estou vendo você ferido em lugar nenhum. É isso mesmo, porque a ferida não aparece, não. Sabe? É quando até você fala assim, ó, você não sabe o que eu estou vivendo. Porque essas pedras ninguém vê. Sabe? Essa pedra ninguém vê. Essas pedras justamente para fazer com que você desista. Para fazer com que você retroceda. Só que eu creio que vocês vão sair daqui esta noite com uma decisão. Sabe? A estratégia de Josué naquele dia funcionou. Josué fez com que aquele povo vivesse tudo o que o Senhor já havia feito na sua vida. Os livramentos, o alimento que não faltou, a roupa que não apodreceu, não envelheceu. Sabe? E assim também o Senhor faz essa noite comigo e com você. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, queridos. Amém? Grandes coisas. E a decisão do povo foi, ó, estar longe de nós. Abandonar ao nosso Deus.